louvado, exaltado seja para sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar de volta a esta amada e abençoada igreja aqui em Natal para participar de um trabalho extraordinário, porque aqui, reunido neste templo, está a geração mais atacada de todos os tempos, a geração de jovens e adolescentes que Satanás sabe o potencial que tem, e com as suas estratégias ele tenta cooptar esta geração. Mas aqui em Natal hoje, esta multidão está reunida para dizer a este mundo: há uma geração eleita no meio de uma geração perdida. E para aqueles que pensam que haverá uma destruição total, precisa olhar o que Deus está fazendo no meio desta geração, e aqui está uma parte do que Deus está fazendo por este tempo. E eu quero glorificar a Deus por esta oportunidade e louvar ao Senhor pela vida do digno presidente desta igreja e convenção, o pastor Martim Alves, que nos recebe com todo amor e carinho e consideração além do que merecemos. Estivemos aqui no Fórum de Missão do Nordeste e fomos muito bem recebidos. Estive aqui ministrando no trabalho da UMAD Nordeste e sempre é uma alegria estar aqui com os amados irmãos. Quero parabenizar e louvar a Deus pela vida da liderança deste trabalho. Estávamos hoje à tarde ministrando e louvar a Deus pela vida do presbítero Fred, que é o líder, com toda a equipe que tem trabalhado neste lindo projeto. Eu estou feliz porque, como eu disse hoje à tarde, vários trabalhos de jovens estão colocando uma temática que é a essência da igreja, que é missões e discipulado. E hoje aqui também, neste trabalho, a temática é sobre este chamado de Cristo para o discipulado. Nós não somos a geração dos consumidores da fé, que vem para o templo para consumir um produto chamado pregador e cantor, se alegrar e voltar para casa. Nós somos a geração que vai revolucionar este final dos tempos antes do arrebatamento. E para isso, nós precisamos estar munidos com a palavra do Senhor. Por favor, abra comigo a sua Bíblia, no texto que foi escolhido como tema para esta noite, para estes dias. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, e o versículo de número 17. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 17. Parabenizar todos os jovens por escolher estar na presença de Deus e avisá-los que o céu está de olho em vocês, acredita em vocês, e Deus tem programado coisas grandes para fazer através de vocês. Aqueles que encontraram o texto, dê um sinal pentecostal. Glória a Deus. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais
pescadores de homens. Vamos repetir este versículo no 3, toda a igreja. 1, 2, 3. Pescadores de homens. Repitam comigo: uma chamada irresistível. Diga para no mínimo 3 irmãos: uma chamada irresistível. Glória para sempre seja dado ao nome de Jesus. Esse texto que nos leva à reflexão daquilo que foi escolhido para ser a temática deste Aviva Jovem deste ano, nos leva a pensar, a refletir sobre esta chamada extraordinária que o Senhor faz, que o Senhor nos revela através deste texto. A Bíblia Sagrada nos mostra que em João capítulo 1 e do versículo 37 a seguir, o Senhor escolheu e chamou homens, estes homens, para a salvação. Ou seja, o Senhor veio a esta terra e escolheu aqueles que foram chamados e creram para a salvação. E aqui neste texto, lá em João, na Judeia, aqui nesse texto, na Galileia, o Senhor faz um convite: vinde a mim. Uma chamada extraordinária para homens extremamente limitados. O grande mistério do Evangelho é que o Evangelho não é para prováveis, o Evangelho é para improváveis. Vou dizer novamente: o Evangelho não é para prováveis, o Evangelho é para improváveis. Quando o mundo olha para alguém e diz: este não tem jeito, o Evangelho chega e diz: há jeito para casos perdidos, há solução para quem não tem saída. E este texto, quando o Senhor chama, aqui não é simplesmente um chamado para a salvação, aqui é um chamado para o discipulado. Aqui o Senhor está chamando eles para uma obra espetacular, para uma obra fundamental, para uma obra para a proclamação do Evangelho. Observe que eu dei o tema para a reflexão desta noite: uma chamada irresistível. Se você observar a peculiaridade desse texto, a Galileia era o lugar de pessoas simples. A Galileia era o lugar de pessoas desprezadas. Geralmente, quando eu falo sobre isto, eu olho e penso que a Galileia era como a região onde moramos. Se você chega em outras regiões do Brasil, alguém olha para o nordestino e às vezes nos discrimina. Há pessoas que olham para a nossa região e diz: mas aquele povo não tem esclarecimento. E era como olhavam para os galileus. Hoje a gente canta Galileu e olha a Galileia depois do que Jesus fez e não tem a noção, porque nada continua normal e sem valor depois de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Nada, absolutamente nada. Quem olha para aqueles galileus, depois dessa convocação, olha e diz: o Galileu, hoje a gente tem até o hino, Galileu, Galileu, eu vejo um humilde Galileu levando a cruz, mas naquela época Galileu era discriminado, não tinha muito valor. Alguém olhava e dizia: mora lá às margens da Galileia, é lá da região distante.
Mas o Senhor, quando passa pelo mar da Galileia, pela região da Galileia, o Senhor olha para homens extremamente improváveis. O primeiro é Pedro, um homem improvável, pescador, um homem que tinha uma profissão simples. E o Senhor chega e diz: venha após mim, eu quero usar você, eu quero chamar você, eu tenho um segredo com você, eu tenho uma proposta para você, eu tenho algo extraordinário para você. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Olha para alguém que está perto de você e diga assim: o Senhor tem algo com você nesta terra. Alguém pode olhar para você e julgar pelo lugar que você mora, pela casa que você mora, pela profissão que você tem, mas o Jesus de Nazaré continua dizendo: vinde a mim, 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 vinde a mim. E quando eu observo isto aqui, meus amados irmãos, eu fico empolgado e eu gostaria de trazer uma revelação bíblica de forma muito compreensível para que todos entendam. Primeiro, Ele escolhe quem Ele quer. Repitam comigo, 1, 2, 3 já. Ele escolhe quem Ele quer. Mais uma vez, para tremer tudo, 1, 2, 3 já. Soberania na escolha. Interessante que na eleição da terra, a urna fica embaixo, é na terra, e quem escolhe é os homens. Mas na eleição de Deus, a urna fica em cima, e o eleitor é ele que diz: é esse que eu quero usar, é esse que eu vou levantar, é esse que eu vou fazer. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é maravilhoso, porque na eleição da terra, os homens precisam pedir voto, fazer propaganda, fazer campanha. Na eleição do céu, a campanha quem faz é o céu, quem faz a escolha é o céu, e ele diz: eu escolho quem eu quero. Olhe para mim, se o Senhor parasse e dissesse: eu quero saber de vocês, quem é que eu devo escolher? Alguém podia dizer: olha, Senhor, escolha alguém na capital, vá lá em Jerusalém, veja alguém que tenha uma estrutura melhor. Aí o Senhor olha às margens da Galileia e diz: eu quero você. Mas é pescador, eu quero você. Mas é simples, eu quero você. Mas não sabe falar, eu quero você. Mas ninguém dá nada, eu quero você. Mas esse aí não tem família, é importante, eu quero você. E nesta noite em Natal, o céu está bradando aqui no templo central para dizer: a escolha é minha e ninguém tem que se envolver com isso, e eu escolho quem eu quero. E aí nós vamos primeiro falar de Pedro. O Senhor chega aqui, encontra Pedro e diz: vinde. E Pedro faz o quê? Segue. Não tem como resistir uma chamada dessa. Não tem como resistir o que Deus vai fazer. Eu gostaria que você repetisse essa frase comigo. Diga comigo: Deus mudou a programação de Pedro. Diga comigo: Pedro achava que ia morrer sendo pescador. Deus mudou a perspectiva. Olha para alguém e diga: Deus vai mudar a tua perspectiva. Eu recebo a autoridade de Deus esta noite para dizer para jovens aqui: você pensou que ia para a faculdade, ia se formar, ia ser o que você se formou. Eu vou pegar o que você estudou e vou canalizar para a minha obra, e vou canalizar você para aquilo que eu quero. Quem está sentindo a graça de Deus aqui esta noite? Quem está sentindo a graça de Deus aqui esta noite? Pega na mãozinha do irmãozinho, sacode ele e diga assim: Deus vai mudar a sua história. Você está pensando que sua vida vai ser o que você programou, mas o céu está dizendo: vinde para o que eu quero, vinde para o que eu quero, vinde para o que eu quero, é para o que eu quero. Quem conhecia Pedro deve ter olhado e dito: ó, não vai dar certo. Esse Pedro é brabo.
Esse Pedro é perigoso. Porque não é assim? Deus chama pessoas que alguém olha e diz: mas logo essa menina, esse rapaz, não tem nada. Aí o céu diz: espera para ver. Deixa depois que eu fazer o que está programado para a vida dele. Irmãos, Pedro era tão complicado que até depois de Jesus ressuscitado, Pedro queria voltar à pescaria daqui. Jesus chega e diz: ô Pedro, eu mudei tudo. Você está acostumado a pescar peixes, mas eu tenho uma outra proposta. Você agora vai pescar homens. Olha que Deus usou a linguagem daquilo que ele entendia para chamar ele para o ministério. Agora, quando Jesus ressuscita, aparece 2 vezes. Na terceira vez, Pedro estava dizendo: eu vou voltar a pescar. E aqui eu vou dizer uma coisa com muita autoridade: você não tem como voltar a fazer daquilo que Deus já te tirou de fazer. Não dá para voltar mais. A chamada não tem volta. Agora prepara o maior glória que você já deu. Jesus chega depois que Pedro está pescando, e o texto sagrado diz que eles pescaram a noite toda e não apanharam nada. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou tirar as tuas habilidades para fazer o que você quer, porque o teu projeto não pode competir com o meu. Mas eles eram pescadores, mas o céu já tinha visgado ele. Você agora é pescador de homens. Agora prepara o glória. O Senhor chega na praia, o texto diz, a 100 metros, e pergunta assim: pescaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer aí, Pedrinho? Aí ele olhou e disse: nada. Jesus diz: joga a rede do lado direito. Está preparado? Está preparado? Sabe o que Jesus estava dizendo? O peixe é mais obediente que vocês. Eu ordenei para peixe nenhum entrar na rede, mas quando eu estou no negócio, até aonde não tem peixe, o peixe aparece. Joga do lado direito. Joga do lado direito. Eu estou sentindo graça que Deus vai fazer uma coisa grande aqui esta noite. Deus vai mudar, reprogramar. Joga do lado direito. Agora, olha que coisa interessante. Vai se ligando para tu receber tudo que Deus preparou aqui hoje. Porque eu não volto para casa com nada do que Deus mandou entregar. Eu vou entregar tudo aqui esta noite, Natal, para que esta noite. Olha bem. Aí ele olhou e disse assim: o homem está mandando, vamos lançar. Aí lançou a rede. Pum, lançou a rede. Quando lançou a rede, eu fico imaginando, pastor Martinho, os peixes dizendo: bora para a rede. Bora para a rede. O Pedrinho está se achando, mas agora quem mandou foi o chefe. Bora para a rede, bora para a rede, bora para a rede, bora para a rede, bora para a rede. Eu fico imaginando os peixinhos nadando, dizendo: bora para a rede de Pedro, porque agora não é Pedro que está mandando. Agora quem está mandando é quem tem poder no céu, quem tem poder no mar, quem tem poder em cima, quem tem poder embaixo. Bora! Cavala, Serevala, Xúria. Aí o texto diz assim: isso aqui é fantástico, que a Bíblia você tem que ler ela e observar os detalhes. Aí a Bíblia diz assim, olha para cá: e a rede encheu 150 grandes peixes, 153 grandes peixes. Só que tem um negócio: a rede não rompia. Pastor, o que é isso? Quando Deus faz, não é para destruição. Quando Deus faz é para construção. Deus está dizendo: eu só quero mostrar a você que eu tenho o controle, e os peixes é mais obediente que vocês. Aí o texto diz que João, pastor Martim, chega no ouvido de Pedro e diz: Pedro, é ele. Porque o texto diz que Pedro não sabia quem era. Estava a 100 metros, mas ele não reconheceu o Senhor. Aí João olhou e disse: Pedro, é o homem, é o mestre.
é o Salvador, é o Todo-Poderoso. Agora, olha que coisa linda, como a Bíblia é fantástica, né? Aí quando diz assim, é Ele, olha o temperamento de Pedro, se estava a 100 metros, porque ele não esperou o barco chegar e ir lá. A Bíblia diz que ele estava nu, porque estava com a roupa lá de pescador, botou a roupa, pulou no barco, já saiu. Aí quando chegou, Jesus disse, quer peixe? Quer pão? Já está assado. Já está assado. A Bíblia diz, e quando eles chegaram, já tinha peixe e pão na brasa. Aí o Senhor diz assim, dá para pegar um pouco dos que vocês pescaram para a gente fazer a festa completa? Aí eles colocaram o peixe. Mas o segredo não está aí, o segredo está agora. O Senhor olha para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas. Claro, não dá tempo para a gente observar aqui, porque o Senhor está dizendo, o amor verdadeiro, o amor profundo, ágape. Pedro olha e diz, eu gosto do Senhor. Porque a palavra que Pedro usa não é a mesma expressão de amor que Jesus usa. Ele está dizendo, eu gosto do Senhor. Aí o Senhor pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? Ele diz, eu gosto do Senhor. Aí o Senhor na terceira vez muda, Pedro, tu gosta de mim? Já que você está nesse nível, eu vou descer o nível para te alcançar, mas eu não te perco. Eu desço o nível para te alcançar, mas eu não te perco. Você gosta de mim? Agora, isso aqui, se tu não abre essa bocona para dar um glória a Deus, tu não veio para o Aviva. Presta atenção, prepara. Ele diz assim, ó, tu sabes que eu te amo. Segura. Sabe o que ele estava dizendo? Quem olha para mim, vê os meus erros, vê as minhas falhas, vê a minha pequenez, vê a minha insignificância, mas tu consegue penetrar no mais profundo do meu coração, e tu sabes que eu te amo. Aqui tem alguns detalhes que eu pretendo explicar rapidamente para voltar aqui, porque tem uma série de coisas que Deus me deu aqui para compartilhar. Primeiro, o Senhor olha um dos detalhes, você me ama mais do que estes, e olha para João, o discípulo do amor. A gente tem que olhar esse detalhe. O único discípulo que não abandonou o Senhor, que ficou lá assistindo a crucificação, que o Senhor mandou ele tomar conta da mãe dele. Pedro já tinha caído fora a tempo. Aí o Senhor olha e diz, você me ama mais do que Johnny? Você me ama mais do que Joãozinho? Olha para mim. Aí Pedro abre a boca e diz, eu te amo. Eu acho que até o discípulo olhou e disse, cara de pau. É muita cara de pau. Eu acho que até João olhou e disse, me perdoe, Jesus, mas não dá para engolir isso aí não. Jesus, não, eu acho que João disse, o Senhor não vai cair na lábia desse Pedro. Agora está preparado? Olha para mim. Aí o Senhor chega na terceira vez e diz, apacenta as minhas. Primeiro o Senhor diz, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as ovelhinhas pequenas, apacenta o meu rebanho, apacenta as ovelhas grandes. Sabe o que Jesus estava dizendo, senhoras e senhores? Jesus estava dizendo assim, a partir de hoje, o pastor presidente, o pastor da igreja de Jerusalém, é Pedro. Quem estava no culto disse, não acredito. Eu não acredito num negócio desse, vai dar errado. Quem é o pastor agora? Pedinho, o arrancador de orelha. Exatamente, minha filha, o perigoso. Rapaz, nós estamos acabados. Esse homem é de alta periculosidade. Olha quem Jesus escolheu, não é impossível. Olhe para mim, irmão. Você sabe porque tem muita gente ferido na igreja, porque quer se meter na escolha de Deus, quer falar da escolha de Deus. E deixa eu dizer um negócio para Natal em alto e bom som. Você pode não gostar, mas se Deus levantou, fica na tua para não se machucar, porque a escolha
mas eu não gosto dele, problema seu, o dono gosta, mas eu não vou com a cara dele, mas o dono vai, mas eu acho que ele não pode, mas o dono está dizendo, vinde a mim meu filho, 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 vinde. Mas eu acho que mais complicado foi quem não foi para o culto. Menina, tu não sabe quem é o pastor agora. Quem é? Pedinho. Eu acho que alguns irmãos dizem, ó, cuidado, é perigoso, é brabo. Agora, aponta o dedozinho de profeta para o seu irmãozinho e diga assim, essa desconfiança vai acabar. Pois o Deus que chama é o Deus que apresenta, é o Deus que chancela, é o Deus que marca o cenário. E eu sou profeta de Deus esta noite para dizer, já está agendado na agenda de Deus o dia que Deus vai mostrar que não estava errado. A escolha é dele. Porque a chamada é irresistível e a escolha é dele. Todo mundo desconfiado. Passou alguns dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu já tive no cenáculo, um lugar pequeno. O Espírito Santo inaugurou a igreja na EBD. Porque primeiro dia da semana, 9 horas, é o quê? EBD. E como sempre, todos os matriculados não foram. Só foi 120. Essa história é velha, de gente não ir para a escola dominical. Nem todo mundo vai, mas foi 120. Os 120 estavam lá, aí o Espírito Santo veio. E o negócio é o seguinte, irmão. Deus vai fazer. Agora tu tem que estar na hora certa e no lugar certo. E de repente um vento impetuoso encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito. Agora prepara, olha que coisa linda. As pessoas vieram para frente do cenáculo e começaram a criticar. Você observa que mesmo Deus operando, mesmo o Espírito Santo agindo, vai ter gente que vai. Aí tem gente que acha, não, Deus me escolheu, todo mundo vai concordar comigo. Não vai não, bebê. Tem gente que Deus te usa e não vai gostar da tua voz até o final. E sabe qual é o problema dessa geração? Querer agradar quem está fora da direção de Deus. Quem está fora da direção de Deus não entende os mistérios de Deus. Pode falar o que quiser, você foi chamado, tem que fazer o que Deus quer. Posso dizer uma verdade aqui? Ninguém vai ficar ofendido comigo? Posso? Tem gente dentro da igreja que se você passar a agradar ele, você desagrada a Deus. Porque tem gente dentro da igreja que não é igreja. Todo mundo lá, uma hora dessa, bêbado, 9 horas da manhã. Eu penso que o Espírito Santo chegou no ouvido de Pedro e disse, Pedrinho, levante, pode pregar. E mostra que eu não estava errado quando eu te escolhi. Vá. Aí Pedro levanta. Quando você vê esses jovens, no dia do culto do jovem, do departamento, vamos ouvir a irmã. Essas irmãs que é Pai do Senhor, que é seus irmãos, que eu não sei o que falar, eu não sei que dia é hoje, mas eu estou aqui. Está vazio, está vazio, está vazio. Está vazio. É igual aqueles irmãos que matam culto. Já viu aqueles irmãos assassinos de culto? O culto está uma benção. Chama ele não sabe nem o versículo que vai ler. Irmão, eu vou ler. Aleluia, aleluia. Vai dando glória, vai dando glória. Mentira, ele não sabe nem onde vai ler. Olhe para o seu irmão e diga, se não dá para adorar, não mata o culto não, bebê. Não vem assassinar culto não. O culto é para quem está ligado, é para quem vem entregar, para quem vem adorar, é para quem vem servir, é para quem vem cultuar. Olhe para mim, e se estiver sentindo a graça, vai dando glória. Humilde sim, covarde não, pequeno sim, mas com medo não, porque o Espírito que está sobre nós é o Espírito de ousadia. Quem foi que ensinou aquela oratória para Pedro, pastor? Pedro levanta e diz, Pai dos seus irmãos, varões e irmãos, muito respeito. O que está acontecendo aqui não é negócio de embriaguez não.
Aqui é resultado de profecia cumprida. Porque no livro do profeta Joel está escrito que nos últimos dias derramaria dos... Eu acho que alguns irmãos abriram o olho e disseram: quem é que está pregando mesmo? Pedinho? Com essa ousadia toda? Cada um Deus usa de um jeito, Deus me usa desse jeito, vai dando glória. Pega na mãozinha do irmãozinho, sacode ele e diga: olha, tu vai ficar irreconhecível. É o filho da Maria, é aquela adolescente lá da área tal. Eu não sei o que dizem de você, mas a graça vai te invadir, a graça vai te encher, e vai demando revassar o ederamai. Deus tem uns negócios, pastor, estranho. Por exemplo, eu sou pastor de igreja. O pastor que me formou me deu a oportunidade de dirigir minha primeira igreja com 15 anos. Tinha juízo um homem desse? Não tinha. Mas ele viu Deus na minha vida, viu meu compromisso. Porque eu vou dar uma dica aqui, ó. Quer ser ajudado, bebê? Anda direito. Tem um bocado de menina: o pastor não me ajuda. Tu só chega atrasado. Tu já namorou com as meninas quase tudo de Natal. Tu só chega atrasado no culto de doutrina. Tu não vai para a escola dominical. Tu não pertence ao ciclo de oração. Tu quer ser ajudado aonde, irmão? Aqui não é para gaiato. Aqui é para quem foi envolvido e está disposto a servir. Ó, eu congregava em uma congregação, o pastor marcava uma atividade, eu era o primeiro a chegar na sede. E outra coisa, quem quer a bênção pastoral tem que respeitar o homem de Deus. Que história é essa? Você não cumprimenta o homem de Deus, anda falando mal do homem de Deus e quer que o homem de Deus te abençoe. Aí Deus chega para o homem de Deus e diz: fecha o coração para aquela linguaruda ali, ó. Fecha o coração para aquele treiteiro ali, ó. Aqui não é lugar para treiteiro crescer. Aqui é lugar para quem tem vocação, quem tem chamada. Deus me batizou com o Espírito Santo com 9 anos. Eu comecei a pregar com 9 anos. Mas eu ia até meu pastor, 2 autoridades, que eu não podia sair para pregar sem consultar. Primeiro, meu pai, que ele tinha que tirar a autorização do juiz, que naquela época eu não podia viajar só, e eu pegava essa autorização e saía viajando para pregar. Segundo, eu ia até a sede, falar com meu pastor: pastor, estou indo, me abençoe. Ele me abençoava. Quando eu voltava, eu dizia: pastor, foi uma benção, aceitou tantas almas, Deus batizou tanta. Como é que não abençoa quem anda direito? Como é que não abençoa quem respeita a autoridade? O problema é que tem uma geraçãozinha aí, que só porque sabe pregar, já acha que é maior do que o pastor da igreja. Tu pode pregar melhor que teu presbítero, mas a autoridade lá não é sua, é dele, é do pastor. Respeita. Afinal de contas, a autoridade não tem nada a ver com dom. Habilidade humana tem a ver com chamada. Mas eu trabalho com gente. Deus me deu a oportunidade de pastorear várias igrejas. Aí, um dia eu cheguei numa igreja, tinha um irmãozinho. Olha como é que Deus faz as coisas. Ele não sabe ler, não sabe cantar. Porque eu preciso dizer uma coisa aqui: tem gente que a gente tem que ter coragem para dizer para ele: você não tem dom, meu irmão. Meu irmão, você não sabe cantar. Você já observou que tem um bocado de gente zangado na igreja? É porque ninguém me dá a oportunidade para cantar. Se tu não sabe, meu irmão, tu não canta. Alguém tem que dizer para quem não canta que ele não canta. Tem irmão que ele está cantando um hino, ele faz o culto fúnebre do hino que ele está cantando. Agora, quando Deus quer confundir, a igreja é cheia de cantor, há muitos anos atrás. Aí eu cheguei nesse dia. Quando eu cheguei no culto, o irmão disse assim: pastor, ensaiei, estou pronto. Eu dentro de mim disse: não dou não, não é possível, não.
Irmão, eu chamei os cantores tudo. Um não tinha saído, outro estava sem voz, um tinha esquecido o playback, outro não sei o quê. Quando eu olhei para o lado, ele disse... Ainda fez assim, ó. Eu digo, não é possível, eu vou dar outro. Aí chamei, nada. Ó, irmão, quando eu vi que não tinha ninguém, ó como Deus faz com a gente. Aí eu disse, vamos ouvir o irmão. Venha, meu filho, cante. E outra coisa, você sempre tem que ficar de olho no pastor. O pastor não é dirigente de culto, o pastor é autoridade espiritual. Quem não sabe e conhecer seu pastor, se machuca. Porque pastor, quando ele não está gostando da coisa, ele fica, oh, Jesus, tem misericórdia, Jesus, meu Deus, tem misericórdia. Entendeu? Fecha o olho, e eu fechei o olho, e ele com o microfone na mão. E ele já chegou e já me deu uma pancada. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, que acreditou no meu ministério. E eu de olho fechado, dizendo, que ministério, meu filho, cante. Ai, mas eu já vi coisa. Aí, quando chegou na hora de cantar, eu com o olho fechado, porque na minha cabeça ia dar tudo errado. Porque ele não sabia cantar. Eu não sabia que Deus tinha feito o milagre daquele jeito. Aí ele disse assim, irmão, eu não sei ler, você escreveu. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. Mas eu ensaiei 3 horas de relógio esse hino. E hoje Deus disse para mim, eu vou te dar uma oportunidade para louvar o meu nome. E depois ele disse assim, ó, fala para o meu servo. Meu servo era eu. Só que eu não estou entendendo. Aí ele chegou e disse, vamos louvar o Senhor. E estava ousado, solta o som, DJ. Eu digo, rapaz, não é impossível o negócio. E começou a cantar, e eu com o olho fechado. Daqui a pouco eu estou vendo um movimento na igreja. O cantor principal desse hino já teve lá na igreja, e eu não vi a reação que eu vi naquele dia. Irmão, quando eu vi o movimento, eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Eram os irmãos tudo de pé. Só eu estava sentado. Você vê como é? E eu já orientei o ministério, irmão, não levante se o pastor não levantar. Porque tem uma ordem. Eu não sou pastor de vocês, eu vim aqui pregar. A autoridade sobre vocês é o pastor Martim. Quem bota a ordem, quem diz as regras é ele. Eu não posso chegar aqui e mudar. Vai, irmão, fique em pé. Tem os irmãos mesmo, sabe o que vai dizer? Os irmãos ficam de pé com a permissão do pastor. O pastor nem sabe. Que permissão do pastor? Eu acho que o pastor fica dizendo assim, não permiti nada. Mas nesse dia a glória foi tão grande que os obreiros levantou tudo. E eu fiquei sentado. Quando eu vi que estava todo mundo de pé, eu já levantei assim, aleluia. E Deus soprando no meu ouvido, sou eu dono. Uso quem quero. Faço do jeito que eu quero. Você é o pastor da igreja, mas o dono sou eu. E quem escolhe sou eu. Você vê, irmãos, olha eu vou contar a experiência minha. Olha uma outra experiência. E olha que eu sou muito sensível com essas coisas. Mas Deus faz isso com a gente. Um dia eu fui orar e disse, Senhor, eu preciso mandar um missionário para o campo. Orei. Deus disse para mim assim, mande fulano de tal. Eu digo, não. Senhor, era um camarada que eu tinha botado para dirigir igreja. Ele tinha falhado várias vezes. Eu digo, Senhor, não é possível. Fui orar de novo, Deus disse, é ele. Aí eu fiz um teste. Eu digo, Senhor, eu vou sair da oração. Marquei a reunião 7 horas. Vou chegar 6 horas. 1 hora antes. Se ele estiver na porta do estacionamento, que ele só chega atrasado, o senhor sabe. Mas se ele chegar lá, me receber, abrir a porta do carro, 6 horas, eu vou entender que é ele. Só que, olhe para mim, eu marquei, orando com Deus, que eu ia chegar no horário que eu tinha marcado. Só que eu cheguei antes. Eu digo, eu vou antes. Porque no fundo eu dizia, eu não vou mandar um homem desse. Irmão, quando eu cheguei, quem estava lá, irmão? Não, e ele estava, e era todo esquisito, todo problemático, todo cheio de comédia. Aí quando eu cheguei, ele, meu pastor, reverendo, homem de Deus. E eu dentro de mim dizendo, não é impossível o negócio dele. Não. Olha, mas eu estava tão revoltado que eu fui orar dizendo, não. Deus diz a ele. Aí eu não aguentei, levantei da oração, chamei ele e disse, olha meu filho, eu não te enviaria. Ele olhou para mim e disse, eu sei, pastor.
Eu digo, olha, eu não te enviaria, não é porque eu não gosto de você, é porque eu te testei aqui, tu perdeu, te testei aqui, tu perdeu, te testei aqui, tu perdeu. Mas essa noite, Deus disse que era para mandar você, e eu fiz um teste e você veio. Ele disse, pastor, o senhor não sabe, Deus apareceu para mim, mandou aparecer 1 hora antes. Pegue na mão do seu irmão e diga, agrada a Deus que a escolha é dele. Agrada a Deus que a escolha é dele. Vinde a mim, 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 vinde a mim. A escolha é dele. Vamos para a Bíblia para mostrar um outro homem. O Senhor escolheu Paulo. Diga comigo, Paulo. Quem escolheria Paulo, irmão? Saulo. Quem escolheria? Saulo estava com a carta de recomendação do Sinédrio, do sumo sacerdote, para matar os irmãos em Damasco. Jesus chegou e disse, que valentão, né? Isso cheio do Espírito vai dar um trabalho. Eu acho que tinha irmão orando para Deus matar Saulo. Mata Jesus. Que tem uns irmãos na igreja que tem umas orações estranhas, né? Aleja Jesus. Eu era adolescente, fui pregar numa roça, cheguei lá e encontrei uma irmã orando. Mata, 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 mata. Meu Deus, eu fiquei assustado. E aí eu fiquei em dúvida se ela estava orando para Deus matar alguém ou se era línguas estranhas. Aí, como eu não era obreiro, eu ia pregar, mas eu não vinha para o púlpito. Eu ficava lá embaixo esperando que o dirigente me apresentasse, me chamasse. E eu estava lá. Quando levantou, eu perguntei, minha irmã, esse negócio de mata-mata é o quê? E ainda ficou zangada, porque a gente não pode nem orar mais, não sei o quê. E quem é o senhor? Eu digo, não, eu vim pregar. Ah, eu vou falar para o senhor. É que hoje eu estou jejuando para Deus matar aquele miserável. Eu digo, quem é? Meu marido, glória. Um homem com uma mulher dessa precisa de inimigo? Não. Eu acho que tinha gente dizendo, mata Paulo, senhor, mata Paulo. E Deus dizendo, vazão, vaso tremendo. Irmão, Deus dá jeito a quem não tem jeito. Aí no caminho de Damasco, Deus se encontra com ele. O valentão já caiu manso. Quem és tu, Senhor? Ó, eu estou até com a carta aqui, mas o senhor quer o que agora? Essa carta aqui já não vale mais nada, porque eu nem leio mais que eu estou cego. Eu queria, faz o quê? O senhor disse, acabou, o seu projeto acabou. O seu projeto acabou aqui. Aleluia. Entre na cidade, mas não é para matar. Vá na rua direita, sim senhor. Vá na casa de Judas, fique lá. Agora eu imagino Judas recebendo Saulo em casa. Imagina, todo mundo com medo, todo mundo sabia que ele era perigoso. Chega Paulo. Judas abre, misericórdia. Não, irmão, pai do senhor, meu irmão. Seu Jesus já apareceu, já me amansou. Outra coisa, eu não estou nem enxergando. Eu só quero um quartinho para ficar 3 dias aí, porque ele disse que é o prazo. E outra coisa, eu não vou dar trabalho, porque eu não vou nem tomar café, nem almoçar e nem jantar. Eu vou ficar lá quieto. Agora, olha o que Deus faz. Deus olha para ele e diz, estou mandando um discípulo. Porque aqui é que está o segredo. Deus não te chamou para fazer o que você quer. Deus não te chamou para ficar assistindo o culto. Deus não te chamou, porque acontece assim, irmãos, olhe para mim. Ou você se envolve na obra, ou você dá trabalho à obra. Na obra de Deus é assim. A obra de Deus, a igreja é igual água. Enquanto ela está corrente, é uma bênção. Ela parou, dengue, chikungunya, zika. Olha que coisa, a igreja não pode parar. Então se você parar, você começa a ver problema em todo mundo. Pode ver, esses irmãos que ficam, porque aquele irmão, porque não sei o que, porque o irmão, tem uns irmãos na igreja que é fiscal de culto, porque eu acho que quem tinha que pregar era você. Sim, não é sua igreja, aqui não é sua igreja, aqui é a igreja de Jesus Cristo e ele usa quem ele quer. Agora, olha, voltando aqui para a doutrina não ficar muito forte, né? Para ninguém sair assustado. Olhe para mim, escute aqui. Aí o Senhor chega e diz assim para Ananias: Ananias, sim senhor, tenho uma obra para você. Eis-me aqui, senhor. É forte o que eu vou fazer. Oh, glória a Deus. Vá na casa de fulano, que eu já falei com a pessoa que está te esperando. Como é o nome, senhor, do homem? É Saulo. Senhor, aqui para nós. A gente queria só bater um papo, não quer dizer que eu não vou, não.
Mas é o perigoso. Senhor, olha o argumento, ele queria convencer Deus. Nós ouvimos muito falar desse sujeito. É um homem perigoso. Agora, olha o que Deus fala. Ananias, cuidar, discipular, liberar ministério, é com você. Agora, escolher, encher, separar, é comigo, Ananias. Essa prerrogativa eu não abro mão não, Ananias. Tu só vai discipular o homem, tu só vai fazer uma oração pelo homem. Para de botar banca. Aí Jesus diz assim: para mim é vaso. Agora vamos lá. Quem pertence à escola dominical vai saber as perguntas. Quem é o homem que mais escreveu o livro na Bíblia? Quem é o homem que mais abriu igreja na Ásia, na Europa e revolucionou o mundo da época? Quem é o homem que fez as viagens missionárias, que revolucionou e formou obreiro como ninguém? Quem foi que recebeu de Deus as doutrinas elementares e principais para a fundamentação da igreja? Se dependesse de Ananias, ele seria jogado fora. Olhe para o seu irmãozinho, ele deve estar zangado, porque já apanhou já, fique tranquilo, olhe com calma. E diga para ele assim, ó, se dependesse da gente, um bocado de gente já estava fora. Mas o dono da igreja continua dizendo, venha, 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 venha. Eu costumo dizer, claro, que tem crente na igreja que ele é crente até a metade do culto. Da metade do culto antes ele é muçulmano. Aí alguém pergunta, pastor, como muçulmano? É que quando Deus usa alguém que ele não concorda, ele fica, Alá, 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 Alá. Ali de um dia desse estava todo cheio de problema. Alá, Alá não. Jesus foi lá, Jesus salvou, Jesus limpou, Jesus batizou, Jesus encheu, Jesus usou, Jesus deu. E assim diz o Senhor, a escolha é minha, eu ainda continuo no controle. E dizendo, siga-me. A chamada é irresistível. Em primeiro lugar, a escolha é dele. Mais forte, só as mulheres, a escolha é dele. Só os homens, a escolha é dele. E as irmãs tudo dizendo, pede para a gente falar de novo, pastor. Porque mulher gosta de disputa. As mulheres, a escolha é... Sai tudo roca, mas ganha. A escolha é... Segundo, volta para o texto, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 17. E Jesus lhe disse, vinde após mim, e eu o farei. Diga comigo, chamada, sem tratamento, e treinamento, leva pessoas a não terem o sucesso que deveriam. Tem gente que está com a chamada, mas não é discipulado, não aceita. Eu estava até orando para trazer uma palavra sobre isso, o Espírito de Deus me direcionou a ficar assim. Mas, olhe bem, quantas pessoas era para estar em um patamar extraordinário, mas ele só quer ficar assim, ó, vinde após mim. Glória a Deus! Mas o texto diz, mas eu vou fazer de você pescador de homens. Olhe para mim. Aqui entra o discipulado. Vocês vão me seguir e eu vou mostrar a vocês o que é evangelho.
Eu vou mostrar a você o que é reino. Eu vou mostrar a você que evangelho não é você pegar o dom que eu dei para fazer o que quer. Evangelho é utilizar o dom que eu dei para o que eu quero. Vai doer um pouquinho, mas é rapidinho, eu já estou quase encerrando. Olhe para mim. O que tem de gente nas igrejas com chamada e talento, mas pensa que é autônomo e quer utilizar algo espiritual para projetos carnais e humanos. Eu disse que vai doer. Olhe para mim. Quem era tu? Nada. Jesus foi lá e te encontrou, te encheu, te deu nome. Agora já está se achando a quarta pessoa da Trindade. Não, tem gente agora que diz: se mexer comigo acaba o grupo, acaba a congregação. Pois não, Jesus Júnior, não sabia que tinha outro Jesus? Você tem chamada, bebê, mas aqui não funciona do jeito que você quer. Tem que ser tratado, tem que ser discipulado. É por isso que você vai ver os meninos, tem oratória, tem perspicácia, tem interpretação de texto, sabe dominar um auditório, mas não aprendeu a ser submisso, não aprendeu a ser obediente, não aprendeu a orar, não aprendeu a jejuar, não aprendeu a ler Bíblia. Nós estamos vivendo uma geração que pensa que é a mente que faz, que é a capacidade que faz. Aqui, se papai não tivesse, a graça não fluir, não vai. É por isso que você vai ver gente que tem uma voz bonita e não vai. Deus olha e diz: é orgulhoso, é vaidoso. Tem gente que está querendo mandar na igreja, não é nada, imagine se virar pastor. É por isso que tem gente que Deus trava o ministério dele. Deus chega para o pastor e diz: não consegue não, porque ele já está no coração. No dia que eu for consagrado, essas reuniões vai ferver. Deus diz: então eu te fervo primeiro, eu vou te ferver. Pegue na mãozinha do irmãozinho e diga: papai conhece teu coração, viu? Tu tem chamada, mas não é do jeito que tu quer não, viu? Papai quer te ensinar umas coisinhas, papai quer te ensinar. Bora para a Bíblia? O tópico desceu aqui agora e eu vou entregar. Tem alguém precisando? Olhe para mim. Deus protegeu Moisés. Deus não deixou Faraó tocar em Moisés. E Deus fez uma coisa linda. Olha o que Deus fez. Faraó queria matar os meninos do sexo masculino hebreu. Deus diz: mas o meu não. O meu você vai cuidar, pagar a escola, chamar de filho, mas é meu. Eu acho isso lindo, né? Alguém pensa que é grandão, alguém pensa que é poderoso, irmão. A gente, aqui para nós, eu vou falar rapidinho e vou parar para não dar problema. Aqui para nós, tem gente que estava se achando que era o todo poderoso do Brasil. A terra já começou a abalar, as estruturas já começou a abalar. E papai vai mostrar: ninguém fica em pé se eu não permitir, justo não permaneça. Papai vai sacudir as estruturas de poder no Brasil para mostrar que quem é todo poderoso é Ele, Faraó. Deus, guarde isso que eu vou falar aqui. Deus já fechou todas as saídas para aqueles que pensavam que eram hiper mega poderosos do Brasil. Deus já fechou todas as saídas. Mas voltando para Faraó. Ok. Aí Faraó achava: o menino é meu menino. Aí Moisés chegou e disse: não, eu não quero ser filho do senhor não, viu?
Eu renuncio aí. Você é doido? Sou doido, sou doidinho, porque eu fui discipulado. Joque. Para quem não sabe, na intimidade, Joque é bad. Joquinha me falou que quem me deu vida não foi o Senhor, quem me protegeu não foi o Senhor. E eu não sou egípcio, eu sou judeu. Não quero. Tinha chamada, mas achava que ia fazer do jeito dele. Aí o texto diz assim: e quando se achou grande, que o problema na igreja não é quando todo mundo está pequeno. O problema da igreja, irmão, não é os humildes. O problema da igreja é quando a pessoa começa a se achar grande. Essa programação está boa, mas cadê meu nome? Meu nome vai sair quando no cartaz? Deus diz: desse jeito nunca. Aí vem, olhe para mim, escute isso aqui, uma denúncia. Existem igrejas que foram abertas sem a chancela de Deus, não tem a bênção de Deus para ganhar as almas, e fica de olho em pessoas que têm o talento, mas não foi tratado. Aí chega para a pessoa e diz assim: chega aqui, meu irmão, como é seu nome? Jessé, você é um menino muito... Você é o quê? Você é o que lá, meu filho, na bleia? Chama assim, para perturbar a gente. Você é o que na bleia? Aí o menino diz: eu sou um diácono. Não. Você tem sorriso de presbítero. Você tem nariz de apóstolo. Cabelo de querubim. Venha para cá que eu te consagro. Aí o bestalhadinho não tem base bíblica, está achando que quem dirige a chamada é ele, porque se ele conhecesse Bíblia, ele dizia: não, meu irmão, quando eu estava lá na cachaça, você não foi atrás de mim não, quem foi lá foi Jesus. Deixa eu no meu lugar, não mexa não. Sacode seu irmãozinho, diga: tá querendo você agora bonitinho, né? Tá querendo você agora depois que foi tratado, né? Tá querendo você agora depois que tá batizado com o Espírito Santo. Vá ganhar as almas, deixa você no seu lugar, porque o que Deus vai fazer vai chegar na hora certa. Na hora certa. Porque aqui eu não vou crescer, se andar na palavra cresce. Aí olha para mim, se achou grande, aí ele saiu, porque grande é assim, humilde você entende, né? Um dia eu fui pregar na Espanha, aí eu terminei de pregar, saí cumprimentando os irmãos. Aí uma irmã disse para mim assim: pastor, o senhor é tão humilde. Eu digo: é porque eu sou crente. Não tem como você ver uma pessoa orgulhosa e continuar crente. É o primeiro sinal que você percebe que alguém caiu da graça. É o orgulho. Lembra de Satanás? Lembra de Lúcifer? Enquanto ele estava humilde, oh glória, reverência, meu Deus, aleluia, Adonai, santo, Kadosh, Kadosh. O orgulho entrou no coração. Toda a honra é para ele e eu. Ali começou o problema. Aí tem muita gente que é uma bênção humildemente. Quando cresce um pouquinho, pode ser uma paz. Você já vê que mudou, né? Dá oportunidade para dar uma saudação, dá indireta para o ministério o tempo todo. Irmão, porque os homens. Um dia eu estou dirigindo um culto, era para dar um menino e disse: tem uns homens. Porque os homens. No terceiro homem, eu cheguei no ouvido dele e disse: ou tu prega a palavra, ou tu me dá o microfone. Ele disse: o homem acabou de me dizer para eu pregar. Sabe o que foi que Moisés fez? Eu fui criado, não sou judeu, pelo jeito é eu que vou resolver esse problema, estou vendo uma briga, vou lá resolver do meu jeito. Intenção certa, atitude errada. A intenção era boa, mas a atitude complicada. Foi lá, matou um egípcio. Quem foi que denunciou ele? Os próprios judeus, que ele achava que estava defendendo. Porque quando você quer fazer uma coisa errada, até quem você tentou ajudar se volta contra você. Aí agora, falaram para Faraó. Quando falou para Faraó, Deus diz, eu acho que Deus olhou para Moisés e disse: oh Deus, chamadão, não? Vaso, mas valente, está se achando, estudou nas melhores escolas. Matricula ele aí, secretário, na escola do deserto.
O bichinho é vaso, mas está se achando. Aí foi para o deserto. Quando chegou no deserto, 40 anos. 40 anos estudando e 40 anos desaprendendo o que estudou. Quando ele já não sabia mais nada, que dizia, Senhor, o que será da minha vida? Deus diz, olha, pai, Moi está humilde, vou falar com ele. Aí chegou na sarça, Deus fez um teste, né? Deus tocou fogo na sarça para chamar a atenção, mas o segredo não era o fogo, era Deus que estava ali. Ele olhou e disse, Deus está aqui. Chegou, aí a voz de Deus bradou, tira a sandália dos pés. Aí Deus diz assim, vai tirar o meu povo. Aí ele chega e diz, eu sou pesado de língua. Tem uma discussão se Moisés era gago ou se não era. O Talmud dá uma explicação por que Moisés era gago. Partindo do pressuposto que era gago, um gago nervoso. Tem como entregar uma mensagem, irmão, nervoso? Imagina Moisés chegando para Faraó, acabou. Agora você está preparado para adorar a Deus com maior glória? Aí o Senhor olha para ele e diz, mas não tem problema, porque quanto maior for a tua deficiência, maior vai ser a unção. Vai lá e diga o meu nome, o segredo está no meu nome. Pega na mão do teu irmão com toda a autoridade e diga, é no nome dele, meu irmão, é no nome dele que as enfermidades vão sair, é no nome dele que o milagre vai acontecer, é no nome dele que os milagres vão acontecer. Não é você utilizar o dom de Deus para o que você quer. E eu vou dizer uma coisa aqui com muita calma para que ninguém, todos entendam. Olhe para mim. Não mude a rota que Deus estabeleceu para você. Sabe por quê? Tem muita gente, depois que Deus começa a te exaltar, começa a te ver. Pastor, a maioria dos músicos desse país que está tocando hoje no carnaval, estava na igreja um tempo atrás. Aí o diabo soprou no ouvido, você não ganha, a igreja não te valoriza. Em vez de estar tocando para Jesus, está lá em cima do trio. Não foi essa a proposta que o diabo fez para Elvis Presley? Você já ouviu as músicas de Elvis Presley cantando para Jesus? Você é grande, você é isso, você é aquilo, você é bonito. E ele, vai para a rota que Deus não quer. Preste atenção, meninas, porque crente é bonito. Meninas, cuidado com essas propostas de agências de modelo. Você é linda. Aí você já clama o sangue, para Jesus, sou lindona para Jesus. Mas na Assembleia de Deus você está parecendo uma cafona. Não, eu estou parecendo uma santa. Eu sou santa, eu sou uma mulher diferente. E vou dar uma palavra para os meninos aqui que cantam, as meninas que cantam. Você tem uma voz muito linda para Jesus. Eu estava numa prova, irmão, terrível. Comecei a pregar desde cedo, numa prova. Um dia chegou um irmão para mim, ele me viu pregar num lugar. Aí uma agência, depois do culto, chegou e disse, não, olha, quero te fazer uma proposta. Me venda, parece que era 20 dias da sua agenda, ou era 10. E eu disse, meu Deus, tem até negócio de venda de agenda, de dias. Não, você vai separar 10 dias, eu vou criar um personagem, eu vou arrumar você. Eu digo, sim, está dizendo que eu estou bagunçado? É igual aquelas irmãs que vai fazer homenagem para o pastor e canta a música, não tem aparência, mas Deus te escolheu. Eu tirei esse hino das minhas homenagens, não é possível, irmão. E a menina ficou, não tem anel no dedo. Eu digo, sim, só faltou dizer que eu sou feio, que eu não tenho dente, que eu sou manga. Aí eu vou formar olha a sutileza, pastor. Eu vou formar um personagem, aí eu vou vender seu show, porque você é um homem, que você tem a palavra, mas você tem uma veia humorística. Eu digo, não tenho essa veia não. Eu tenho a palavra e Deus me usa na palavra de uma forma diferente. Mas eu não estou fazendo palhaçada para ninguém rir, não. Você nunca vai ver eu fazendo palhaçada em altar nenhum. Eu prego a palavra. Agora, de uma forma que tem gente que quer dar risada. Não, você tem uma veia, a gente vai fazer uns trabalhos nos teatros. Eu digo, meu filho, não foi para isso que Deus me chamou.
Não, mas você vai perder dinheiro. Perco tudo, mas não perco a chamada. Deixa eu quieto. Aí um dia desse chegou alguém para mim e disse: não, você é um homem que tem comunicação, você fala das redes sociais, nós queremos você como deputado. Eu digo: como que é? Deputado, você é nosso deputado. Eu digo: não, Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro. Olha para o teu irmão e diga: Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro do que as bandas do mundo. E se tu for fazer sucesso, vai ser louvando a Deus, adorando a Deus. E se Deus não quiser, não vai fazer sucesso, mas vai ser salvo. Cuidado. Não mude o que Deus determinou para a sua vida. Então, vinde a mim, escolha dele. Segundo, para o que ele quer. Agora tem um detalhe, volta para o texto e eu começo a encerrar. Versículo 18. Quando eu disser já, aí vocês lêem bem forte, com aquela voz de trovão dos meninos e as meninas. 1, 2, 3, já! E deixando as suas. Ô pastor Martim, se a proposta era para ser pescador, por que ele não levou a rede? Ó, a proposta foi: vinde a mim e eu vos farei pescadores de... Eles poderiam entender. Então a gente não sabe como é que pesca homem, bora levar a rede. Não, e deixando a rede. Aqui tem duas coisas. Primeiro, não resista ao chamado de Deus. Você está aqui pescando, você está aqui lutando, Jesus chegou. Fica aí, estou indo. Eu acho lindo a chamada de Eliseu. A chamada de Eliseu foi assim, ó. Pega aí. Eliseu queria morrer. Aliás, Elias, chamado de Eliseu, mas Elias queria morrer. Aí Deus olhou e disse: vai morrer, e quem vai ficar no teu lugar? Tu tem que ungir um substituto. Na escola de profeta não estava. Aí ele saiu, passou pelo campo e encontrou Eliseu. Foi o que ele fez. Não chamou, não explicou, não disse nada. Ele fez isso aqui, ó. Jogou a capa. Falou alguma coisa? Não. E por que tu está sentado ainda? Bora de novo, bora de novo. Olha o que é uma pessoa ligada, irmão. Olha o que é uma pessoa, né? Olha para Eliseu. Elias estava passando lá pela estrada, olhou, Deus disse: olha o homem ali. Sim, mas ele não tem cara de profeta, ele é proprietário de boi. Para de história, pô, joga a capa. Aí ele chegou, jogou a capa. E Elias fez o seguinte: jogou a capa e continuou. E ele fez o quê? Chegou a hora que Eliseu... Aí Eliseu chegou e disse assim: ô meu senhor, assim a capa já está aqui, eu já entendi que acabou minha vida. Eu posso pelo menos me despedir dos meus pais? Elias olhou e disse: que tenho eu contigo? Sabe o que Elias está dizendo? A chamada não fui eu não, meu irmão. A chamada vem do alto, eu só joguei a capa. Se tu não pegou nada, pega isso aqui. Aí o texto diz que ele vai. Ele disse: pode ir. Para despedir do pai, da mãe e dizer que ia seguir o profeta. Tá ligado? Tá. Aí ele vai embora. Aí quando ele chega lá, ele disse assim: ó, pessoal, pega aí esses boi, mata aí tudo, pega o arado, faz fogueira, cozinha, bora fazer uma festa aqui, para comer os boi tudo, porque não tem mais boi. Mas e o senhor tem 12 juntas, meu senhor? É sua empresa? Era empresa, ex-empresa. E o senhor agora vai ser o quê? Eu não sei, agora que eu vou seguir o homem, eu estou indo lá. Ai, pega na mãozinha do irmãozinho assim e diga assim, ó: outro se desfaz espontaneamente
do que está atrapalhando a tua chamada, ou Deus vai ter que tocar fogo nos boi. Então é melhor tu matar os boi, que pelo menos dá para comer. Receba a palavra que vem do alto. Assim diz o Senhor: eu não abro mão de quem eu escolhi, custe o que custar.